E aí, galera, vamos resolver a questão discursiva da UFSC desse final de semana, a questão número 2. No final de abril de 1986, aconteceu o maior acidente nuclear da história na usina nuclear de Chernobyl, localizada na região norte da Ucrânia. Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética à época, em pronunciamento sobre o desastre, acusou o Ocidente de tentar desacreditar a União Soviética e convidou o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, para reunião com o fito de banir as experiências nucleares. Os anos de administração de Gorbachev foram marcantes não apenas pelo acidente nuclear de Chernobyl, mas também por medidas que alteraram o panorama da Guerra Fria. Sobre esse contexto histórico, leia o excerto e complete as lacunas. Gorbachev lançou sua campanha para reformular o socialismo soviético com os planos denominados pontinhos, ou reestruturação da estrutura econômica e política, e letra B para a transparência política. Bom, essa aula a gente teve esse ano, para quem acompanhou as aulas de atualidades, no período do contraturno, a gente falou sobre os 30 anos do final da União Soviética, o centenário da criação da União Soviética e principalmente nesse ano a morte de Mikhail Gorbachev. Então, para quem prestou atenção nessas aulas de atualidades, e não esquecendo que essas aulas também nós ministramos durante a manhã, no que diz respeito à própria geopolítica, da criação da Comunidade dos Estados Independentes, depois do fim da União Soviética, todo um processo que envolve aquelas datas cheias, 89 a queda do Muro de Berlim, 1990 a reunificação das Alemanhas, o ano de 1991, que foi a desintegração da União Soviética. Então, dentro desse contexto todo que a gente aprendeu, não era uma questão difícil de você responder. Por quê? A primeira, Gorbachev lançou sua campanha para reformular o socialismo soviético com os planos denominados de perestroika. Sempre que você ouvir falar, ou principalmente ter que escrever sobre esse momento da perestroika, você está falando de, primeiro, a questão que envolve os mecanismos de mercado, porque você está falando aqui de uma coisa importante que é a União Soviética deixando, num primeiro momento, se organizando para sair daquilo que a gente chama de socialismo e entrando numa reestruturação econômica e política, que vai trazer aquilo que a gente chama de mais flexibilidade, ou seja, se adaptar mais ao novo momento que vai surgir em 1991, que é exatamente essa globalização, onde você vai dar uma ênfase maior para a questão econômica. Sempre lembrando para vocês, inclusive eu falei em sala de aula sobre isso, que é muito mais fácil um país capitalista se tornar um socialismo do que um socialismo se tornar um capitalismo. Por quê? Porque naquele conceito que você coloca hoje, nos dias de hoje, que socialismo é qualquer coisa que corrobore com a ditadura, com ditaduras, como em Cuba, China, Coreia do Norte, Laos, Camboja, Vietnã, você tem muito mais possibilidade de tentar argumentar que isso é um socialismo dando um golpe. É simples, é um golpe de você fazer um estado de sítio, fechar tudo, estatizar todas as empresas privadas, isso é muito fácil. Agora, o contrário, sair de um sistema teoricamente socialista e ingressar naquilo que se chama capitalismo demanda muito trabalho. Porque, principalmente no caso da União Soviética, que nós temos as indústrias muito defasadas, foi gasto muito dinheiro durante o período da União Soviética na Guerra Fria, na corrida armamentista e a corrida espacial, e acabou deixando o resto como o resto mesmo, Então era muito mais difícil você fazer essa transição. A letra B, nomeie e explique o item do excerto,
você vai colocar o quê? Você deve ter colocado, que eu sei que você é um aluno extremamente inteligente e que prestou atenção nas minhas aulas, naquilo que você dá o nome de glasnost. Acho que agora eu boto aqui assim, para você ver melhor. Então a glasnost, na verdade, ela vai trazer a transparência política, ou seja, ela vai trazer para um ambiente que era totalmente fechado mais liberdade, ou seja, você vai ter mais transparência, muito mais possibilidade de, inclusive, da questão democracia, que inclusive depois de Gorbachev, que vem o Boris Yeltsin e logo em seguida vem o Vladimir Putin, é tudo feito de forma democrática. Claro que atualmente você pode questionar o Vladimir Putin na questão democrática, mas ainda assim é uma questão democrática e bem tranquila essa questão. Essa próxima questão aqui era bem fácil de você entender, porque eu lembro que algumas pessoas perguntaram para mim o que era o Mar Báltico, né? Que na Europa você tem 3 países, Letônia, Estônia e Lituânia, que ficam nas margens do Mar Báltico. Então esses 3 países, quando desintegram a União Soviética em 1991, foi bastante falado isso em sala de aula, não querem ingressar na comunidade dos Estados Independentes, que ficam apenas 12 países, e esses 3, que somando daria os 15 da antiga União Soviética, ingressam no bloco europeu. E por último, qual é o nome do sistema de defesa militar coletiva dos países socialistas durante a Guerra Fria? É o oposto, o antagonismo à OTAN, que é o Pacto de Varsóvia. Então, o Pacto de Varsóvia tem a mesma função de proteção dos países teoricamente socialistas dentro do processo que envolve a Guerra Fria, num possível ataque do lado comunista, e principalmente o lado capitalista, que é a OTAN, se protegendo do lado socialista. No fim das contas, assim, no objetivo principal dos dois, tanto a OTAN como o Pacto de Varsóvia, é impedir que as ideias antagônicas entrem no seu lado, né? Tanto o capitalismo entrar no lado do socialismo, como o socialismo entrar do lado capitalista. Certo, galera? Então, questão muito fácil de responder, se você prestou atenção nas minhas aulas, né? Mas então, eu sei que você acertou tudo e estará na Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2023. Grande abraço, tchau!